Hoje, a palavra que eu vim compartilhar com vocês hoje, ela está no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo 4. E hoje a gente vai fazer uma leitura diferenciada, porque realmente o livro de Provérbios, todo ele é um livro tão rico, é um livro tão cheio de verdades absolutas, né? Verdades que não são relativas, verdades do mundo espiritual, verdades que nos alinham com a vontade do Pai, nos alinham com a eternidade. Muitas vezes verdades duras que a gente lê e fica pensando, mas eu não vou conseguir fazer isso, mas eu não consigo ser assim. Sozinho talvez você não consiga, mas se você estiver acompanhado do autor, do Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar em todas as coisas. Então a palavra que vai gerar gratidão no teu espírito hoje, ela se encontra em Provérbios, no capítulo 4. E a gente vai fazer uma leitura gradual desse capítulo e vai comentando e vai compartilhando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ok? Provérbios 4, 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Então são as palavras de Salomão, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e que ele deixa esse livro para todos nós, mas principalmente para os seus filhos, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, para que eles tenham entendimento, que eles tenham sabedoria. Como Salomão adquiriu sabedoria? Pedindo a Deus. E a primeira coisa que eu preciso compartilhar aqui hoje é isso. Ah, Leandro, mas eu não sei como fazer, mas eu não sei o que fazer nesse caso, mas eu não sei como falar, mas eu não sei o que escrever, mas eu não sei como... Não sabe? Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria. Ultimamente, nas nossas orações aqui em casa, que a gente faz todos os dias às 18 horas, eu tenho orado pelas autoridades, né, constituídas, que a Bíblia diz para que a gente faça isso. Não que a gente morra de amores por elas, né? Tantas fazem tantas besteiras, mas enfim. A gente obedece a Deus e faz aquilo que tem que ser feito, que é orar por eles. Então, ultimamente, eu tenho pedido para que Deus derrame sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Para que Deus coloque conselheiros ao lado deles, que tenham um coração conectado com o coração de Deus, que tenham a sabedoria de Deus na vida deles, para que possam aconselhá-los, para que possam direcioná-los naquilo que é a sabedoria, o entendimento de Deus para lidar com todas as coisas. Então, quando eu não sei alguma coisa, eu peço sabedoria a Deus. Eu busco nos livros, se houver, eu busco no Google, se houver, eu busco a experiência, né, das pessoas que convivem, pessoas confiáveis, que estão comigo, mas eu pego isso tudo, coloco diante do altar de Deus, peço a sabedoria de Deus. Para que caminho seguir quando eu tenho que escolher algum caminho? Para que palavras usar quando eu tenho que usar algumas palavras? Quando eu tenho que falar? Quando eu tenho que escrever? A sabedoria de Deus, ela é infinita e é a maior que existe. Salomão, quando ele ia reinar, ele estava com muito medo, ele era muito novo, e o pai dele, que foi Davi, tinha sido um mega rei, assim, um mega servo de Deus, teve suas falhas, como todos nós temos, mas ele era conhecido, o reinado de Davi foi um antes e depois para Israel, e até hoje, né, Davi é um símbolo de um bom rei. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, como a própria palavra diz. Então Salomão ia reinar depois dele, eu fico imaginando, tentando me colocar no lugar de Salomão, pensando, como é que vai ser? Como é que esse povo vai me respeitar depois de um Davi? Depois de um Davi, como é que é ser rei depois de um Davi? Como é que é reinar depois de um Davi? Como é que é cuidar de um povo depois de um Davi? Desse exemplo, desse homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E aí, num sonho, Deus se revela a ele e pergunta: que pede qualquer coisa, o que você quer?
O que você quer para começar? E aí ele fala, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria porque, aí é a minha entrelinha, né? Porque para ser um rei como meu pai foi, eu preciso de, no mínimo, sabedoria. E aí Deus derramou, sabe? Além de sabedoria, riquezas, e disse que ele ia ser um rei como nunca antes houve, enfim. Mas o que Salomão pediu foi sabedoria, e por isso Salomão escreve os provérbios e deixa de conselho para os seus filhos, porque ele sabia, apesar de ele ter também errado um bocado, como eu, como você, mas ele sabia que a sabedoria era o maior tesouro que ele tinha recebido, a maior herança que ele tinha recebido em vida de Deus para ele. Porque a sabedoria o auxiliou a ser sábio, o auxiliou a ser rico, o auxiliou a ser um bom governante. Então, por isso que ele diz, que ele deixa escrito, ele fala no versículo 2, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E aí ele continua. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, aí ele fala de Davi, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, ele ali já colocou no texto que o que o pai dele fazia com ele. Então, ele estava replicando aqui. Ele estava dizendo para os filhos dele, guarda o meu mandamento, guarda a minha doutrina, guarda o meu ensino e vive. Então, ele me ensinava, continuando no verso 4, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Verso 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Você precisa de ser guardado? Você precisa de proteção? Você se sente desprotegido? Então busca sabedoria em Deus. Vai, mergulha na palavra de Deus. Pede, antes de você abrir a Bíblia, fala, Senhor, eu vou abrir a tua palavra agora, eu vou abrir a tua Bíblia agora, eu preciso que o Senhor esteja aqui comigo. O Espírito Santo de Deus fica aqui do meu lado, me dá sabedoria para poder entender as tuas palavras, para poder entender aquilo que o Senhor tem para minha vida agora nessa leitura. Quer proteção? Quer se sentir protegido, quer se sentir guardado? Guarda a sabedoria de Deus. Guarda as palavras de Deus porque elas são vida. As palavras de Deus, elas fluem como um rio de vida, em abundância para a tua vida. E você não se sente mais desamparado. Quando você entende a palavra, quando você tem a palavra guardada no teu espírito, você não se sente mais só. Porque o verbo vivo, a palavra, é Jesus Cristo. Então, se você guarda a sabedoria de Deus em você, você está guardando o próprio Cristo em você, dentro de você. Então, se você tem a Cristo, você sabe como agir, você sabe como falar, você sabe o que não fazer, você sabe como caminhar, você sabe a hora de parar, você sabe a hora de contemplar, você sabe a hora de agir, você sabe a hora de descansar, você sabe a hora de orar. O verbo vivo é Jesus Cristo. E ele está aqui com toda a palavra de Deus. Ele é a própria sabedoria. E quando ele vive em você, você não se sente só. Você não se sente desamparado. Você não se sente sem proteção. Você sabe que você tem tudo aquilo que você precisa para viver bem, para viver tranquilo, para viver em paz. Com a paz que excede todo entendimento. No verso 7 diz assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Então não importa aquilo que você tem. Em tudo que você tem, se você tem muito ou se você tem pouco, não importa a quantidade, o valor econômico, o valor emocional, não importa o princípio da sabedoria, ele diz, é adquirir sabedoria. Aquilo que você precisa, o que você precisa correr atrás? De sabedoria. E não adianta ficar esperneando, mas eu não sei, mas eu não consigo. Sozinho realmente você não consegue, não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. Com a leitura da palavra, você consegue. Quando você vê os exemplos
de homens de Deus, de servos, de guerreiros, de profetas de Deus, de amigos de Deus. Você vai aprendendo pouco a pouco. Por isso que eu falei, né, no início sobre a leitura bíblica, sobre te estimular a fazer a leitura bíblica, ler a Bíblia por completo. Porque a Bíblia traz grandes exemplos de como agir da maneira como Deus espera que nós ajamos. Isso é ser sábio, isso é buscar em Deus sabedoria. Além de pedir, porque quando você pede, ele derrama, assim como ele derramou sobre Salomão. Você pode ler, ele deixou um livro, uma biblioteca, na verdade, com vários livros maravilhosos, com exemplos de todas as coisas, para que nós aprendamos como agir, como caminhar. No verso 8, diz assim: estima a sabedoria, né? Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Amém? Eu vou parar por aqui para não me alongar muito. Depois você lê o capítulo 4 completo. Na verdade, nesse mês de outubro a gente tem o desafio da leitura de provérbios, né? Cada dia de outubro a gente vai ler um capítulo correspondente a esse dia. Então hoje eu li o capítulo 4, porque é dia 4 de outubro, então até o dia 31, o capítulo do livro de provérbios. Leia o livro de provérbios todo. Começa a leitura bíblica anual pelo livro de provérbios, né? Vai ticando lá na planilha, lá o livro de provérbios. Começa pelo livro de provérbios, para você adquirir sabedoria. Porque esse último versículo que nós lemos diz assim, ó: se você estimar a sabedoria, se você gostar de ter a sabedoria perto de você, se você quiser, se você deseja tê-la perto de você, ela vai te exaltar. Porque você passa a ser um diferencial, queridos, nesse mundo. Hoje, uma das coisas que mais a gente sente falta é de sabedoria. É de sabedoria na hora de calar, para não arrumar uma briga, uma discussão por qualquer besteira. É de sabedoria na hora de fazer uma escolha de vida, uma escolha, né, na carreira, uma escolha na criação dos filhos. Como a gente precisa, como a falta de sabedoria hoje em dia, né? Como lidar com os clientes, como lidar na empresa, como a falta de sabedoria. E se realmente, se você gostar de ter a sabedoria perto de você, se você estimar a sabedoria, ela vai te exaltar, porque você vai ser um diferencial. Eu vou dar um exemplo para você. Na semana passada eu encomendei um bolo aqui perto de casa. Um exemplo claro para você, mas né, verossímil, porque realmente foi verdade. E eu encomendei um bolo que eu gosto muito, que é um bolo de aipim. Mas eu estava com medo de comprar, achando que ia ter um gosto de artificial, enfim, comprei. O bolo era maravilhoso, muito gostoso, mas no fim do dia eu já estava sentindo um gostinho que ele já estava indo para o caminho do lixo. Comprei no dia, no fim do dia eu já estava sentindo um gosto estranho. Coloquei na geladeira, no dia seguinte ele já estava zero. E aí, o que isso tem a ver com sabedoria? Quando foi ontem, eu estava com muita vontade de comer o bolo de novo. E entrei em contato com o lugar onde eu comprei. E mandei uma mensagem, dizendo que eu queria muito bolo de aipim, mas eu havia comprado na semana anterior. E no dia seguinte, logo pela manhã, ele já estava estragado. Então eu queria pedir que as pessoas que faziam o bolo olhassem o coco, porque provavelmente foi o coco que azedou, né? Para que eles pudessem ver se o coco estava bom antes de eu pedir. Porque deve ter sido coco, e eu disse que eu entendia, porque eu também fazia aquele bolo, e a gente tem que ter muito cuidado com o coco, porque ele é um alimento que realmente azeda fácil, estraga fácil, né? Então eu pedi que ela olhasse lá. Então a pessoa me mandou uma mensagem pedindo desculpas, enfim, dizendo que compra um pouco de boa qualidade, mas que a gente podia fazer um teste, ela mandaria o bolo de novo, e se estragasse eu teria que avisar, e se estragasse ela ia me dar um bolo de graça, eu esqueci o nome que ela usou, enfim. E eu mandei uma resposta para ela dizendo, não, eu não estou aqui pedindo bolo de graça se o bolo estragar, eu estou pedindo só para você ver se o coco tá bom. Se o coco estiver bom, você manda o bolo para mim. Eu estou só aqui para realmente te auxiliar. E aí ela mandou uma mensagem dizendo, olha,
Muito obrigado pela mensagem. O senhor realmente é um cliente especial, porque eu estou vendo claramente na sua mensagem que o senhor está querendo me ajudar. E eu peço, por favor, que o senhor realmente me dê um feedback, enfim, para que eu melhore, para que eu mude a marca do corpo se for necessário. E por que eu dei esse exemplo? Porque a maneira como eu falei foi uma maneira sábia. Porque eu conheço tanta gente que, na verdade, ia mandar uma mensagem dizendo assim, ela estava mandando propaganda, e por isso que eu lembrei do bolo. Responderia a propaganda, eu nunca mais compro aí, porque o bolo veio estragado. O bolo azedou, e um dia ele já azedou, porque eu nunca mais vou comprar aí. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, parar e pensar, realmente o bolo de aipim tem um item ali que pode estragar fácil. Então, eu quero esse bolo de novo, mas como é que eu falo? Então eu fui e falei com jeito, falei, olha, aconteceu tal coisa, dá uma olhada, vê se o corpo aí tá bom. A gente precisa ter sabedoria para lidar com o bolo de aipim, para lidar com todas as outras coisas. A pessoa bate no teu carro, mas você sabe o que ela está passando, você sabe se ela estava passando uma situação difícil, às vezes não, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. E só depois dessa pandemia, porque a pandemia, né, está quase indo embora em nome de Jesus, mas enquanto a gente está nessa pandemia, sinceramente, antes de entrar, eu achei que as pessoas iam ficar melhores, mas não é o que eu tenho visto. Eu tenho visto, né, as poucas vezes que eu saio na rua para resolver alguma coisa, o que eu tenho visto é o ser humano mais tendencioso ao egoísmo, gente mais sem paciência com o outro, voltada mais para o seu próprio umbigo. Eu achei que isso ia mudar. Eu juro para vocês que no início da pandemia, quando isso começou, eu achei que a gente ia sair melhores. Mas o que eu percebi é o seguinte: sem o Espírito Santo de Deus, com pandemia ou sem pandemia, ninguém vai melhorar. Ninguém vai melhorar se ninguém mergulhar. Se as pessoas não mergulharem na palavra de Deus, buscar sabedoria aqui na palavra de Deus, não tem pandemia que faça o ser humano mudar. O ser humano ele só vai ser transformado quando ele buscar a face do Deus Todo-Poderoso e se permitir ser transformado. Aleluia. Não basta só você frequentar uma igreja. Não basta só você ler a Bíblia. Não basta só você tomar a Santa Ceia. O que é preciso é você se permitir ser transformado. Permitir que Deus venha e faça uma obra. Porque quando você fala para Jesus, Jesus, vem morar em mim. Vem morar em mim. Eu quero o Senhor sendo o Rei, o Senhor da minha vida. Mas você diz que ele é Senhor, mas não obedece a Ele. Você diz para Ele vir morar em você, mas você quer continuar arrumando a casa conforme o teu gosto. E não deixa Ele encostar em nada. Ele está ali só de coadjuvante. Chega. Chega. Deus, para te transformar, Ele precisa do protagonismo. Coadjuvante somos nós. Porque Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele fez tudo, Ele criou tudo. Ele tem um plano maravilhoso para tudo. O protagonista é Ele. Nós somos apenas seu corpo aqui nessa terra, agindo em prol do seu reino. Enquanto o ser humano não mergulhar na presença de Deus e não se deixar transformar por essa doce presença, nada vai mudar. Não há pandemia que mude o caráter do homem. Porque eu não vi isso acontecendo. Foi só falar de uma possibilidade de abertura de comércio. Vai o povo para a rua fazer o que não deve. Fazer tudo o que não deve. Ao invés de fazer com parcimônia, ao invés de fazer com cuidado. Então, sabedoria só em Deus. E só quando você permite ser transformado por Ele, por essa palavra. Não adianta eu falar para você, lê o livro de Provérbios no mês de outubro. Se você não fizer dessa palavra aqui a tua verdade, se você não permitir que essa palavra te transforme, te faça uma nova criatura, nada
Nada disso aqui tem significado real para você. Nada disso aqui passa a ser verdade para você. Vai ser só mais um livro, só mais uma literatura, só para passar o tempo, só para você se sentir quite com a religião. Agora, para você estar quite com a eternidade, você precisa deixar que essas letras saltem do papel para o teu espírito e te transformem. Aí sim, para a gente finalizar essa palavra. Quando essa palavra, o verbo vivo, mora em você e te transforma, você é grato a Deus todos os dias, porque você sente Ele te guiando a cada centímetro que você, sabe, os passos que você vai dando. Você sente Ele te guiando, você ouve a voz dEle te direcionando, você consegue entender essa proteção, essa guarda, sabe, os anjos do Senhor acampando ao teu redor, essa proteção, essa cobertura da graça, quando essa palavra faz sentido dentro de você. Não há um dia da tua vida que você não tenha gratidão por aquilo que Deus fez, até por aquilo que Ele não fez, porque Ele sabe a hora certa, a hora boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu espírito, recebe a palavra de Provérbios no teu espírito, estima a sabedoria, porque ela vai te exaltar. Se você abraçar a sabedoria, verso 8 do capítulo 4, ela vai te honrar. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu espírito, recebe a honra que vem do Senhor através da sabedoria que vem dele, recebe que você realmente tenha dias de exaltação através da sabedoria que vem de Deus. Recebe no teu espírito em nome de Jesus. Aleluia.